Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai para a segunda parte do Matrix e a Jornada do Herói, que é a iniciação, e como vocês podem perceber, infelizmente estarei sozinho nesse vídeo, sem o Léo mais uma vez. A gente ainda não conseguiu conciliar nossas agendas, mas vamos lá! Bom, antes de começar, tem algumas coisas que eu quero dizer. A primeira delas é que se você está vendo esse vídeo primeiro, saiba que esse é o segundo de 3 partes que vai ter sobre Matrix e a interpretação voltada para a Jornada do Herói. Depois dessas 3 partes, a gente quer fazer outras interpretações do próprio filme Matrix, à luz de outras filosofias, de outros caminhos a ser seguido além da Jornada do Herói em si. E hoje, então, a gente vai falar sobre a iniciação, que, como eu já disse no vídeo anterior, é composta por 6 partes. O caminho de provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a sintonia com o pai, a apoteose e a benção última. Dessa vez a gente vai dar spoilers de partes mais avançadas do filme, então assista por sua conta e risco. Bom, outra coisa que eu quero dizer é relembrar que a Jornada do Herói, descrita por Joseph Campbell, ela é dividida em 3 partes. A partida, que foi o nosso último vídeo, a iniciação, que a gente vai falar nesse vídeo, e um terceiro vídeo será o retorno, que é a terceira parte. Para quem assistiu o vídeo anterior sabe que para fazer essa interpretação de Matrix com a Jornada do Herói, eu usei alguns materiais de alguns estudos, de algumas pessoas, livros, porém, a maior parte das interpretações de Matrix com a chamada Jornada do Herói não se utiliza exatamente da descrição de Joseph Campbell, mas de outras interpretações da Jornada do Herói. Então a própria iniciação, que é a segunda parte da Jornada do Herói, ou então o segundo ato do filme, ele tem diferentes divisões. Então grande parte do que Joseph Campbell descreveu acaba sendo uma única parte desse outro tipo de interpretação, que é a parte de provações do herói. Aqui eu vou me ater ao que Joseph Campbell dividiu, porém eu vou pegar elementos dessas outras interpretações. Essa outra interpretação tem pelo menos 2 livros. Um é A Jornada do Escritor, escrito por Christopher Vogler, e o outro é um livro chamado A Jornada do Herói, eu não sei se tem em português, mas é de Julie Harris. Outra coisa que eu queria comentar aqui é que no outro vídeo eu dei algumas opções de interpretação. Algumas pessoas dizem que tal parte da jornada está nessa cena do filme, outras estão ali, e a gente recebeu um comentário no canal dizendo que as fases elas aparecem várias vezes durante o filme, então tem várias recusas do chamado, o auxílio sobrenatural pode ser que apareçam várias partes, então querendo dizer que as interpretações diferentes de cada uma das passagens da partida, que foi o vídeo anterior, possam todas estarem certas. Podem ter várias cenas que representam as diferentes partes da jornada. A iniciação, então, como a gente falou, é composta por 6 partes. E no livro de O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell, quanto mais avançado for essa fase, a explicação fica cada vez mais metafórica, fica cada vez menos objetiva, o que é muito interessante, porém, fica mais difícil a gente conseguir classificar com exatidão só seguindo pelo livro de Joseph Campbell. Então a primeira parte da iniciação é o caminho de provas, e Joseph Campbell classifica da seguinte forma: tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica, povoado por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão de provas. E assim que se assumir a tarefa de fazer a perigosa jornada na escuridão, aos tortuosos caminhos do seu próprio labirinto espiritual, logo se verá numa paisagem de figuras simbólicas, podendo qualquer delas devorá-lo. Então é legal que o livro de Joseph Campbell ele pega muitos aspectos psicológicos também. Ele fala de id, de superego, de ego e também de mitologia. Então realmente vale muito a pena dar uma olhada nesse livro. No livro A Jornada do Escritor, ele dá uma explicação um pouco mais objetiva. Não importa quantas escolas ele frequentou, ali ele é absolutamente um calouro nesse novo mundo. Então é muito claro onde fica o caminho de provas, que é ele no mundo real. Então ele aprendendo a viver no mundo real, aprendendo a lutar, lutando com Morpheus, aquela cena emblemática
dele lutando com Morpheus. Então todos aqueles sparring programs, né, aqueles programas de carregamento, são todos os caminhos de prova, mas não só isso. Ele na Nabucodonosor, conhecendo os novos inimigos, monstros que vão atrás deles, então tudo isso é o caminho de provas. A segunda parte é o encontro com a deusa. E essa segunda parte ela traz algumas discrepâncias, algumas dificuldades de interpretação. Joseph Campbell descreve assim: a aventura última, quando todas as barreiras e ogros foram vencidos, costuma ser representada como um casamento místico, hierogamos, da alma herói triunfante com a rainha deusa do mundo. No livro Jornada do Escritor, é dito que é ali que se desenvolve um romance, onde tem o desenvolvimento de um romance. Também tem um autor chamado Chris Richardson, que ele é da Sociedade Teosófica na América, que ele escreveu um texto muito interessante sobre Matrix e a jornada do herói. Ele não especifica muito cada parte, mas ele tem o texto em geral é muito legal. Ele escreveu em inglês, eu não achei em português, mas ele escreve o seguinte: Trinity é o sagrado feminino, é o complemento de Neo, é uma importante parte da jornada do herói, já que para ser um ser completo, Neo precisa entrar em contato com sua parte feminina, a ânima. Como eu disse no vídeo anterior, Trinity tem mais de um arquétipo, e um deles é o da ânima, né, o complemento do herói, o complemento do ego, a ânima, a sua contraparte feminina. Então, para ser um ser completo, ele tem que se juntar ou entrar em contato com essa ânima, com a parte feminina. Tem quem diga que o encontro com a deusa, ele se dá com o encontro do oráculo, que é quando o Neo volta para Matrix para encontrar com o oráculo e diz para ele sobre ser ou não o escolhido, dá algumas mensagens importantes para ele. E Jung, em algum dos seus livros, diz que geralmente uma figura feminina, ela tem por si só o arquétipo da ânima, né, da contraparte feminina do protagonista, do herói. Mas nesse texto de Joseph Campbell, ele diz que é quando existe um casamento alquímico, ou pelo menos um relacionamento. Então é muito mais claro o relacionamento da Trinity com o Neo. Ele não está exatamente numa linha temporal nessa parte, né, porque a Trinity é a primeira da equipe do Morpheus a se encontrar com o Neo, e acaba ao longo do filme e ao longo dos outros 2 filmes também a ter um relacionamento, forma esse casamento místico, né, o hierogamos, como dito. Então ao longo da história é que se dá esse encontro com a deusa, né, não se dá repentinamente, mas vai se desenvolvendo. Então tem quem diga que é o encontro com o oráculo, que fala sobre o destino, fala sobre Neo ser ou não ser o escolhido, mas tem todo o relacionamento da Trinity, que inclusive é parte importante para o desenrolar da trama, para o Neo se descobrir como escolhido e assim por diante. A terceira parte é a mulher como tentação, e a partir daqui as explicações começam a ficar cada vez mais subjetivas, porque não necessariamente é uma mulher, mas sim com a figura da tentação. Joseph Campbell não descreve objetivamente no seu livro Herói das Mil Faces, mas ele coloca uma passagem assim: em geral, nos recusamos a admitir que exista dentro de nós ou de nossos amigos, de forma plena, a impulsionadora, autoprotetora, mal-cheirosa, carnívora e voluptuosa febre que constitui a própria natureza da célula orgânica. Em vez disso, costumamos perfumar, lavar e reinterpretar, imaginando enquanto isso que as moscas e todos os cabelos que estão na sopa são erros de alguma desagradável outra pessoa. Mas quando de súbito percebemos ou somos obrigados a observar que tudo quanto pensamos e fazemos é temperado necessariamente pelo odor da carne, então experimentamos, não raro, um momento de repugnância. A vida, os atos da vida, os órgãos da vida tornam-se intoleráveis à incomparavelmente pura alma. No livro A Jornada do Escritor, há uma definição muito mais objetiva, que é a seguinte: pode ser um momento escuro no romance em que o herói vivencia uma traição ou a morte aparente da relação. A aprovação conduz o herói a uma encruzilhada de traição, abandono ou decepção. É uma crise de fé que ocorre na esfera do amor. No filme, há 2 momentos em que a tentação aparece, uma com Cypher e outra com Morpheus. Cypher trai a equipe toda de Morpheus. Ele é tentado pelos agentes a conseguir os códigos de entrada para Zion. Como ele não sabe, eles começam a pedir que entregue Morpheus. E ele concorda, né? Ele é um Messias que falhou e quer voltar para o mundo das ilusões. A segunda tentação é quando Morpheus é interrogado
mas não diz nada. Ele consegue resistir à tentação até Neil ir lá e salvar. A quarta parte é a sintonia com o pai. E de novo, aqui vai ficando cada vez mais obscuro e mais abstrato as definições. Joseph Campbell diz o seguinte: o aspecto ogro do pai é um reflexo do próprio ego da vítima, derivado da maravilhosa lembrança de proteção materna que foi deixada para trás, mas só depois de ter sido projetada, bem como do fato de a idolatria fixadora daquela inexistência pedagógica constituir por si própria a falta, no sentido de pecado, que nos mantém paralisados e que impede a alma potencialmente adulta de alcançar uma visão mais equilibrada e realista do pai e, em consequência, do mundo. A sintonia consiste, essencialmente, em levar a efeito o abandono do problemático monstro autogerado, o dragão que se considera Deus e o dragão que se considera o pecado. O pai, em geral, na psicologia, principalmente freudiana, é tido como superego, né? Aquele que castra, aquele que oprime, aquele que dita as regras. Então esse momento é o encontro com o pai, o encontro com esse ser malvado ou ser mais poderoso, que na verdade é você mesmo. O pai é apenas uma projeção. No filme, há duas interpretações para a sintonia com o pai. Uma delas é quando Neil se recusa a concordar com Morpheus que ele é o escolhido. E aí tem essa discordância com Morpheus, que seria a figura paterna. Então essa é uma interpretação. A outra interpretação é a sintonia do pai representada na luta entre o agente Smith e o Neil no metrô, onde eles se encontram, onde eles têm contato, quando as forças ali se enfrentam. A projeção de pai, esse ogro, esse tirano, ditador, castrador, seria o agente Smith. A quinta parte da iniciação na jornada do herói é a apoteose. A apoteose do grego é algo como tornar-se Deus, alguma coisa nesse sentido. E Joseph Campbell descreve da seguinte forma: tal como o próprio Buda, esse ser divino é um padrão da condição divina que o herói humano atinge quando ultrapassa os últimos terrores da ignorância. Quando o invólucro da consciência tiver sido aniquilado, ele se torna livre de todo temor além do alcance da mudança. Eis o potencial liberador que se encontra dentro de todos nós e que todos podem alcançar através do heroísmo, pois, como lemos, todas as coisas são coisas do Buda. Ou ainda, e essa é outra maneira de fazer a mesma afirmação, todos os seres são desprovidos de eu. No filme, a apoteose seria quando Neil morre levando vários tiros. Nesse momento, o ego dele acaba, né? Ele é desprovido do eu, desprovido do ego. Ele se torna livre, de alguma maneira. E por fim, a gente tem a bênção última. Joseph Campbell descreve assim: a facilidade com que a aventura é realizada aqui significa que o herói é um homem superior, um rei nato. Essa facilidade distingue numerosos contos de fada, bem como todas as lendas das façanhas de deuses encarnados, onde o herói comum teria um teste diante de si. O eleito não encontra nenhum empecilho e não comete erros. Então ele não explica o que é a bênção última, mas sim como se dá essa bênção última com o herói. Dependendo de como for, ele é mais ou menos digno dessa bênção. De forma geral, o Joseph Campbell explica que é quando há iluminação, quando Buda se torna Buda. E é exatamente logo após a morte dele pelos tiros, quando Trinity revela seu amor por ele, que se dá o casamento alquímico, que então Neil se ilumina. Neil, na sua inconsciência, na morte de seu ego, ouve a voz da ânima dizendo que faz parte dele, e aí então ele se levanta como um iniciado. Ele se levanta como um iluminado, atinge uma certa consciência, sabe que é o escolhido, enxerga o mundo como ele realmente é e acaba com os agentes, né? Acaba com as sombras, ou pelo menos se integra às sombras. Ele entra nos agentes, no agente Smith, e ele vira luz. E assim acaba o primeiro filme. E também acaba o nosso vídeo de hoje. Finalizamos mais um vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que pode ser diferente, se você está com saudades do Léo, como você interpretaria. Outros filmes falaram de Senhor dos Anéis. Obviamente a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis no tempo apropriado. Dê seu like,
Compartilha nas redes sociais, isso pra gente é bastante importante. Não se esqueça de se inscrever. Quase 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então se inscreva no canal. Além de você receber as atualizações quando vai saber outros vídeos, você ajuda a gente também a crescer cada vez mais. Tá certo? Muito obrigado e valeu!